Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Meu nome é Osmano, sou casado, graças a Deus. Hoje minha esposa está aqui com minha filha, Faço parte do grupo de oração São Francisco de Assis, lá no Osmar Cabral, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Já tem mais de um ano que nós nos encontramos na experiência de oração, Messias? Faz mais de um ano, que eu fui na experiência de oração. Esse é uma grande graça, irmãos, estar aqui presente hoje para partilharmos a palavra de Deus. Ver aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje à noite em nossos corações. A palavra você encontra lá em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Amém, irmãos? Amém, misericórdia. Amém? Então vamos lá. A pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhe rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viesse ajudar. Que eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante, serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e os seguiram. Palavras da salvação. Nós vemos que Jesus chegou ali ao lago de Genezaré, e se aproximando ali, aquela multidão já o esperava, para que ele pudesse falar do Pai, do próprio Deus, aquilo que ele tinha para aquela multidão. Jesus pediu que Pedro afastasse um pouco a barca, mais para dentro do lago, para que ele pudesse dali dentro do lago sentado, anunciar para aqueles irmãos e irmãs que estavam ali presentes, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, do seu Pai, aquilo que Deus tinha para realizar na vida daquele povo. E vemos também que Pedro e os outros estavam mesmo voltando, já estacionando a barca à beira do lago, e Jesus se aproximou deles. E Jesus pede para Pedro que ele fosse para as águas mais profundas, lançasse a rede, voltasse de volta para o lago para pescar. E Pedro disse para Jesus: Senhor, trabalhamos a noite toda, estamos cansados, e precisava, irmãos, ele se descansar um pouco para que voltasse para o mar, para poder pescar de volta. E mesmo assim, Pedro, em obediência ao Senhor, voltou para o lago para lançar as redes. E Pedro, lançando a rede, irmãos, onde Jesus mandou, vai naquele lugar, o Senhor indicou o lugar certo para que Pedro lançasse a rede para pescar.
E Pedro foi e lançou a rede lá, irmãos. A palavra fala assim que a rede pescou tanto peixe lá dentro daquele mar, que eles não conseguiram colocar num barco só. Foi preciso chamar outro barco que estava do lado para poder colocar o restante dos peixes. E a palavra fala assim que os barcos estavam se afundando de tanto peixe que eles pegaram. Mas em obediência de Pedro ao Senhor, ele voltou e lançou suas redes. Ele poderia ir para casa para descansar, porque estava a noite toda tentando pescar, mas não pegou nada. Mas vemos o milagre do próprio Jesus, quando pediu para que Pedro fosse lançar a rede naquele determinado lugar. E hoje eu olho a nós, irmãos e irmãs, que pertencemos ao grupo de oração. Hoje eu olho a nossa humanidade, a nossa sociedade, quando nós convidamos para vir à igreja, ouvimos simplesmente as pessoas falarem que não têm tempo para poder vir estar na presença do Senhor. Muitas vezes ouvimos até próprios servos do grupo de oração falar que não vai hoje no grupo porque está cansado, não vai porque está desanimado. Às vezes o cansaço, irmãos, nos tira da presença de Deus. E nós olhamos aqui que Pedro, irmãos, ele não importou com o cansaço, estava a noite toda ali tentando pescar e não conseguiu pegar nada. Mas por causa da palavra de Jesus, ele voltou e lançou as redes. Lançou as redes para pegar aqueles peixes. E quando às vezes o cansaço tem assolado os nossos corações, e nós deixamos de buscar a Deus porque do nosso cansaço. Quantas vezes em meu coração, quando antes de ir para o grupo de oração, me dava vontade de ficar em casa, com uma família. Mas Pedro não, irmãos, ele não se preocupou com o cansaço e foi lançar as redes porque o Senhor pediu. E hoje nessa noite eu nos convido, a mim e a você, a ser pescadores de homens, pescadores de alma para o Senhor. E onde nós iremos lançar essas redes? Eis a questão. Não lançar aqui dentro do grupo de oração, mas lançar lá fora, para aqueles irmãos e irmãs que não conhecem a Deus, para aqueles jovens irmãos que vivem nas drogas, perdidos nas drogas. É lá que nós temos que ir lançar as redes para pescar aquele povo para o reino de Deus, para o Senhor. Eu não sei se aqui na redondeza onde vocês moram existem os jovens que vivem nas drogas, mas na região que nós moramos, a região do Osmar Cabral, irmãos, quantos jovens estão perdidos nas drogas? Quantos jovens irmãos e irmãs onde está precisando eu, Osmano, lançar a rede ali para pescar aquele peixe e trazer para o Senhor? Por mais que ele não vai dar ouvido naquilo que você vai falar, mas algo foi plantado no coração daquele irmão que vai brotar um dia, ele vai voltar, vai de encontro com o Senhor. Inclusive tem um jovem, irmãos, aqui a gente tem conversado tanto com ele, está no mundo das drogas, para que ele buscasse a Deus. Não falta fazer convite, toda vez que eu vou para a igreja eu convido para ir para o grupo de oração e falo assim, um dia eu vou, mas não quer sair do vício, irmãos, ele não quer sair das drogas, simplesmente fala assim, eu vou morrer o vício das drogas. Hoje ele está preso porque brigou com sua mulher, fazia que eu não tinha visto, está preso porque não quer largar do vício. Um dia eu estava conversando com ele para cima de casa, irmãos, ele estava com 5 trouxas de droga na mão, mas estava conversando com ele. É dessas pessoas que precisamos lançar a rede para pescá-lo para o Senhor. Mas hoje, infelizmente, irmãos e irmãs, a sociedade anda tão medrosa, a sociedade anda com tanto medo, irmãos. Se você andar com pressa atrás de uma pessoa, ela já esconde a bolsa embaixo do braço, com medo de ser assaltada. Muitas vezes nós como cristãos também temos o medo dentro do coração, irmãos. Nós como cristãos temos medo de andar até mesmo nas ruas. E onde está o nosso Deus, a quem nós servimos? Onde está o nosso Deus, a quem nós buscamos? Um Deus vivo e ressuscitado, que deu a vida por nós. E deixamos o medo assolar o nosso coração todas as vezes.
Que Deus você tem servido, meu irmão, minha irmã, é um Deus medroso? Não, irmão, você serve um Deus poderoso, que vai te guardar, vai te proteger onde você estiver. É um Deus que nos guarda lá na nossa casa, na rua, quando nós vamos para o trabalho, irmãos, ou para a faculdade. É um Deus que nos guarda. Eu tenho vivido essa experiência em minha vida, eu e minha esposa. Temos passado por tanta dificuldade na nossa vida, mas não deixamos de estar diante da presença do Senhor, porque Ele é um Deus fiel, e a promessa de Deus há de se cumprir nas nossas vidas. E se nós ficarmos parados aqui dentro da igreja, nós não iremos lançar as redes lá fora, onde o Senhor tem nos pedido, lançar as redes lá fora para aqueles que estão lá fora no vício das drogas, prostituição, que estão se perdendo. E o que nós estamos fazendo para salvar essas almas para Deus? Você tem perguntado no teu coração o que eu tenho feito, o que você tem feito para salvar essas almas para Deus? É tão fácil nós pescarmos aqui dentro da igreja, é tão fácil eu falar que amo minha irmã aqui, que está junto de mim aqui no grupo de oração toda segunda-feira, mas é fácil você sair daqui e ir lá para aquele jovem, falar para ele o quanto você o ama do jeito que ele é. Não importa a situação que ele está vivendo, mas falar para aquele jovem: eu te amo, meu jovem, e Jesus tem um plano na tua vida, Jesus te ama. É isso que você vem nos pedir nessa noite, ir para as águas mais profundas. Não só ele, mas o Papa Francisco pede também para nós, irmãos e irmãs, sair de dentro das nossas igrejas e ir para fora, para anunciar e para falar desse Jesus, que tem o poder para curar, para libertar. Esse Jesus, irmãos e irmãs, que tem o poder para transformar as nossas vidas, tem o poder para transformar as nossas famílias, muitas das vezes, onde nós perdemos a esperança em acreditar que Deus tem o poder para curar aquele que está enfermo dentro do nosso lar, de curar aqueles que estão nos hospitais com câncer, com AIDS, com leucemia no sangue. Quando nós fazíamos visita na Santa Casa de Misericórdia, você olhava no olhar de mães que estavam lá com os filhos, que vêm do interior, que estavam perdendo esperança, irmãos, porque não via solução na tua vida, não via o milagre. E nós estamos diante de um grande milagre, que é o próprio Jesus Cristo, que pede para mim e para você ir lançar a rede lá fora, anunciar esse Deus que está no meio de nós. Não importa, meu irmão, minha irmã, se você sabe ler ou não, mas o próprio Espírito Santo de Deus, Ele fala em teu coração, em teus lábios. Nosso grupo de oração, irmãos, tem uma senhora, Dona Antônia. Ela não sabe ler, não sabe escrever, mas você vê a sabedoria que aquela senhora tem, porque é o próprio Deus que põe a sabedoria e dá sabedoria para aquela senhora. Irmãos, ela vai para o rincão sozinho, quando tem os encontros, aquelas missas de sexta-feira, ela não sabe pegar ônibus, mas vai porque é o próprio Deus que guia aquela senhora. É o próprio Deus que traz de volta. Ela mora no Jardim Fortaleza, desce perto da nossa comunidade, e vai até o Fortaleza de a pé sozinha, tarde da noite, porque a confiança é em Deus. E quando nós temos confiança no Senhor, irmãos, nada nos abala, nada nos tira da presença do Senhor, nem tristeza, nem tribulação, nem perseguição nos tira da presença de Deus, nem a doença nos tira da presença de Deus, porque nós queremos um Deus fiel e verdadeiro que está ao nosso lado todos os dias, e pega em nossas mãos quando nós caímos lá no fundo do poço e na lama em nossos pecados. E olhamos aqui que Pedro fala para o Senhor: se prostra diante da presença de Jesus, afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Sou um pecador. Irmãos, muitas das vezes o nosso pecado nos tira da presença do Senhor. O meu pecado, o teu pecado nos tira da presença de Deus. O nosso pecado, irmãos, cria uma barreira entre nós e Deus, e cada vez que nós vivemos no pecado, nós estamos distância do Senhor cada vez mais e mais, indo para mais longe do Senhor. E mesmo assim Deus não importou com aquilo que Pedro falou para ele. E não importa os teus pecados, Deus pede para você: vai para as águas mais profundas e lança as redes, pesca aquelas pessoas que necessitam mesmo se encontrar com o Senhor. Talvez, irmãos, aquele que está dentro da tua casa, muitas vezes, que é tão difícil você lidar com aquele irmão que está dentro da tua casa. Talvez seja teu esposo, muitas vezes, que é um homem difícil de se lidar com ele. Mas é para ele que você tem que lançar a rede.
falar do Senhor para ele, para que o Senhor possa converter o coração do teu esposo, dos seus filhos. Há muito tempo atrás, antes de eu conhecer o Senhor, irmãos, minha mãe bebia tanto, a minha mãe se embriagava, ficava bêbado nas ruas, e nós tínhamos que buscar minha mãe na rua para carregar ela, para levar para casa. Quantas das vezes eu e meus irmãos saímos atrás da nossa mãe para buscar ela bêbada na rua, irmãos. Que há 10 a 14 anos atrás, graças a Deus, eu dou graças a Deus por isso, deu um começo de AVC nela, nunca mais, irmãos, ela colocou uma gota de bebida na boca. Não colocou, e graças a Deus ela não ficou com sequelas. Quando nós buscamos a Deus e somos fiéis ao Senhor, Ele nos guarda e nos protege. Eu tenho, assim, pedido tanto para Deus pela conversão dos meus irmãos, principalmente da minha mãe, que hoje, graças a Deus, o irmão meu é protestante, mas eu louvo a Deus por isso, porque está buscando a Deus do mesmo jeito, não importa o lugar, mas está buscando. Mas bem que eu queria que ele viesse para a nossa igreja, mas infelizmente fui para lá. Glória a Deus por isso. Mas é assim, irmãos, a nossa vida é assim. Eu preciso estar na presença do Senhor todos os dias. Eu preciso buscar o Senhor para mim e para a minha família, irmão. Eu preciso amar aquele irmão que está lá fora, vício das drogas. É tão fácil eu falar, igual eu falei outra vez, eu repeti mais uma vez, irmãos. É tão fácil a gente falar para a irmã, eu te amo, irmã, porque nós estamos aqui no grupo de oração, na verdade. É tão fácil abraçar ela, porque ela está limpinha, cheirosinha, bonitinha. Mas será que é fácil chegar naquele irmão que está lá, drogado, com mau cheiro? Será que é fácil? E cada vez mais eu tenho me aproximado, assim, alguns jovens que estão nas drogas do bairro. Não chega de conversar com mais, já passo, já cumprimento aquele jovem. Coisa que eu não fazia antigamente. Passava e só olhava, não estava nem aí. Hoje eu passo, cumprimento. Hoje eu passo, vejo pessoas no vício do álcool. Passo, cumprimento. Fazendo a minha parte como cristão. Mas muitas das vezes nós distanciamos dessas pessoas. Queremos passar muito longe delas. Cada vez mais longe. Mas esquecemos, irmãos e irmãs, que naqueles irmãos habita o próprio Jesus Cristo. E essa é a palavra de Deus, que nós somos membro e templo do Espírito Santo de Deus, que eles também fazem parte desse templo e membro do Espírito Santo de Deus. E quando nós o excluímos, nós estamos excluindo o próprio Jesus das nossas vidas. E quando nós o amamos, nós aproximamos do amor de Deus para cada um de nós. Que é preciso sairmos daqui e anunciar esse Jesus Cristo para aqueles irmãos e irmãs que não conhecem e não buscam a Deus. Porque um dia, irmãos, nós iremos estar diante do Senhor e nós iremos prestar conta de tudo isso perante Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala sobre isso aí. Quando nós estivermos diante do trono do juízo, nós iremos prestar conta do bem e do mal que nós fazemos aqui nessa terra. E hoje, nessa noite, é preciso refletirmos a nossa vida. Como está a nossa atitude como cristão lá fora naquele mundo? Como que está a minha vida, eu, Osmano, lá fora com aqueles irmãos e irmãs que não conhecem a Deus? Será que eu estou ouvindo a voz do Senhor? Vai para lá, Pedro, e lança a rede. E de hoje em diante tu serás pescadores de homens, pescadores de almas para mim. Não será mais pescador de peixe, mas pescará homens para vir para o meu rebanho, para o meu redil. E é isso que o Senhor nos convida nessa noite, a ser pescadores de homens, a ser pescadores de alma para o Senhor. Irmãos, eu não lembro bem uma leitura que fala bem assim, que Deus, Ele constitui cada um de nós sentinela. E quando Deus manda você alertar ao teu irmão sobre o pecado dele, você não alertar sobre o pecado dele, ele chegar a perecer, você será culpado do sangue do teu irmão, porque você não alertou sobre o pecado dele. Mas quando você vai e alerta o teu irmão sobre o pecado dele, que vive no pecado e no erro,
você consegue salvar aquela vida, você não será culpado do sangue. Você não dá ouvido, irmão, a ser a sentinela de cada irmão que está lá fora, a convidá-lo a vir a buscar a Deus e aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como o único Salvador das nossas vidas. Não importa o teu pecado para o Senhor. Não importa a tua vida, meu irmão, minha irmã, aquilo que você tem feito, está fazendo de errado. O que importa é que você possa voltar para Jesus, para os braços do Senhor nessa noite. Se prostrar diante da presença do Senhor e falar como Pedro. Mas vem falar como Pedro, fala: Senhor, aproxima de mim, porque eu sou um pecador. Lava os meus pecados, lava as minhas falhas, os meus erros. Purifica-me, Senhor Jesus, dos meus pecados. E não se deixasse levar pelos nossos pecados. Irmãos e irmãs, nós lutamos. Principalmente eu tenho falado, quando eu vou nos grupos de orações, pregado contra o vício da bebida, contra o vício do alcoolismo, que entra dentro dos nossos lares, tem destruído os nossos lares. Para quem assistiu o acampamento que teve esse dia, o Padre Rocha falando que tudo é normal. Nós queremos aceitar tudo em nossas vidas. Queremos permitir que a novela entre dentro dos nossos lares, isso é normal. E não percebemos quantas vezes isso tem destruído os nossos lares, mas tem sido normal para nós, como cristão. Permitir que certas coisas entrem dentro dos nossos lares para destruir os nossos lares, as nossas famílias. Temos que lutar contra isso, irmãos e irmãs. Quando nós decidimos a buscar o Senhor verdadeiramente nas nossas vidas, foi um sim para ser fiel a Deus. Eu, quando decidi, irmãos, a ser fiel a Deus, deixei de assistir novela, apesar que eu não gostava de assistir novela, mas nós assistimos novela na nossa casa. Nós não escutamos música mundana em nosso lar, e não entra bebida em nosso lar também, porque queremos ser fiel a Deus. Mesmo sabendo que eu sou pecador e miserável, pequeno diante do Senhor, mas quero ser fiel até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esperamos a vinda do Senhor, Ele está voltando sim. Não sabemos nem a hora nem o momento. E se Ele chegar e nos pegar despreparados, nós não iremos subir para o céu. Por isso é preciso, irmãos e irmãs, estar com o pé firme no Senhor. A irmã falava assim aqui na frente, quando nós cantávamos a música de Nossa Senhora: quem que vai abandonar Maria? Hoje estamos aqui, irmãos, diante da presença do Senhor e de Nossa Senhora. E quando os irmãos e irmãs hoje não amam mais Maria porque foram para outras religiões, que a irmã perguntou: você vai ser fiel a Maria? Nós falamos que seremos fiel a Maria, sim. Temos que ser até o fim, porque ela é a mãe do Salvador. E é a mãe daqueles que se debandaram para outras religiões também. Querendo ou não, é a mãe daqueles que foram para outros lugares, para outras religiões. Ela é a mãe daqueles que o abandonou também. Vamos ficar de pé, irmãos. Feche seus olhos num instante agora. Põe a mão sobre o teu coração. Hoje, nessa noite, o Senhor vem te convidar, meu irmão, minha irmã, a ser esse pescador de homens, a ser esse pescador de almas para o Senhor. E por onde você tem andado, por onde você tem passado, você tem falado de Jesus para aquelas pessoas que vivem do teu lado, você tem falado de Jesus para o teu vizinho, ser esse pescador. Você tem sido pescador lá na tua faculdade, no trabalho. É preciso, meu irmão, minha irmã, lançar essas redes lá fora. É preciso cada vez mais eu anunciar o reino de Deus para aqueles irmãos e irmãs que não conhecem. E ser fiel a Deus a cada dia, a cada instante da minha vida. É preciso, amados, se entregar na presença do Senhor todos os dias e falar para o Senhor: Senhor, fica comigo. Guarda a minha família, guarda o meu lar, Senhor, todos os dias. Eu preciso, Senhor, ser esse pescador de almas para Ti. Eu preciso, Senhor Jesus amado, sair de dentro da igreja e ir para fora, anunciar a Tua palavra, anunciar, Senhor Jesus amado, que Tu és um Deus poderoso, um Deus grandioso.
e falar, Senhor, para aqueles irmãos e irmãs que não te conhecem, que tu tens o poder para tirar aquelas pessoas do vício das drogas, que tu tens o poder, Senhor Jesus, para curar as enfermidades daqueles irmãos e irmãs que estão perdendo a esperança em ti, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, olha para nós, olha para a nossa pequenez, olha, Senhor Jesus amado, para o nosso cansaço, para o nosso desânimo, para as nossas misérias. Olha, Senhor, para aqueles corações feridos e machucados. Olha, Senhor Jesus, para aqueles corações que estão perdendo a esperança em ti, até mesmo, Senhor, de poder te buscar cada vez mais e mais. Senhor, quanto nós precisamos de ti, Senhor, o quanto eu necessito da tua presença em minha vida. Eu preciso de ti, Senhor, para que você possa me guiar, Senhor Jesus, no modo de encontro contigo, Senhor, para as águas mais profundas. Eu te peço nessa noite, Senhor, reina aqui no meio de nós, toca em nós com teu poder, toca em nós, Senhor Jesus amado, em nossas feridas do coração, toca no mais profundo do nosso coração, Senhor, onde nós não conseguimos enxergar, mas tu enxerga muito bem, Senhor Jesus amado, no mais profundo do meu coração, no mais profundo do meu ser. E vai se abandonando, irmãos, agora a presença do Senhor, para que o Senhor possa mesmo nessa noite falar para você como falou para Pedro: doravante, vosso mano, tu serás pescadores de homens, pescadores de alma. Fale o teu nome para o Senhor. Eu quero ser pescador de almas para ti, Senhor, nessa noite, onde eu quero me abandonar em teus braços, onde eu quero me lançar, Senhor, em tua presença, me prostrar diante de tua presença como Pedro se prostrou. Por causa de tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes, e por causa da palavra, meu irmão, minha irmã, nós iremos lançar as redes para aqueles irmãos e irmãs que precisam se encontrar com o Senhor. Talvez é aquele que está lá na tua casa que precisa encontrar com Jesus. Talvez é teu pai, talvez é tua mãe, talvez é teu filho, teu irmão, precisa encontrar com o Senhor. E você vai lançar a rede para Ele, para que Ele possa ir de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus, irmãos e irmãs, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus cheio de misericórdia, um Deus poderoso e tremendo que está ao nosso lado, que caminha conosco, que caminha com a nossa família. Por mais que eles não acreditem, mas está ali caminhando com eles também, irmãos. E Deus não tem largado do braço dos teus entes queridos, não tem largado o braço deles, não, tem segurado nas mãos deles, sim, e tem carregado cada um deles em seus braços. Cuida de nós, Senhor, cuida das nossas famílias. Isso que nós te pedimos, Pai querido, Pai amado, nessa noite.